Quando a doença entra em uma casa, ela nunca chega sozinha. Vem acompanhada de medo que paralisa, de cansaço que parece não ter fim, de noites mal dormidas, olhando para o teto enquanto a mente dispara perguntas sem resposta. Vem com aquele silêncio pesado que toma conta da sala quando todos sabem que algo está errado, mas ninguém sabe o que dizer. O coração da família se aperta como nunca, e a fé, essa fé que parecia tão firme nos dias comuns, é colocada à prova de um jeito que ninguém imaginava. Você já viveu isso? Já sentiu o peso esmagador de ver alguém que você ama sofrendo, definhando, lutando contra algo invisível e implacável, sem saber o que fazer além de rezar? Já experimentou essa sensação de impotência, de querer fazer algo concreto, mas perceber que suas mãos são pequenas demais para resolver o problema? Nessas horas, quando parece que estamos completamente sozinhos na batalha, quando o consultório médico vira segunda casa e os resultados de exames viram obsessão, a Igreja não nos deixa órfãos. Ela nos estende a mão através da comunhão dos santos. Essa família espiritual que nos acompanha desde o céu. E entre todos esses irmãos mais velhos na fé, há um guerreiro silencioso, um soldado que conheceu a dor na própria carne e que há séculos intercede com poder incomparável por aqueles que enfrentam doenças, pestes e sofrimentos que parecem não ter fim. Seu nome é São Sebastião, e o dia 20 de janeiro é a data sagrada em que toda a Igreja, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, se une para honrar sua memória e buscar sua poderosa intercessão. Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e orientações sobre os santos que nos acompanham na caminhada da fé. Você sabia que São Sebastião viveu em Roma no século III, numa época brutal em que ser cristão significava literalmente assinar a própria sentença de morte? Naquele tempo sombrio, quando o Império Romano perseguia os seguidores de Cristo com uma crueldade sistemática e implacável, quando os cristãos eram lançados aos leões nas arenas para entretenimento das massas, quando famílias inteiras eram dizimadas apenas por confessar o nome de Jesus, Sebastião fez uma escolha que desafiava toda a lógica humana. Ele não era apenas mais um soldado comum do Império Romano, alguém que poderia passar despercebido nas fileiras militares. Era oficial da guarda pretoriana, a elite entre os soldados, homem de confiança direta do imperador Diocleciano, alguém que tinha acesso aos mais altos escalões do poder. Tinha tudo a perder, absolutamente tudo. Posição social privilegiada, segurança financeira, respeito da sociedade, futuro garantido. Mas sua fé em Cristo, essa fé que ardia no peito como fogo inextinguível, era maior que qualquer posição terrena, maior que o medo paralisante da tortura, maior que o apego à própria vida. Quando foi descoberto ajudando cristãos perseguidos nas catacumbas escuras de Roma, visitando prisioneiros nas masmorras úmidas e fétidas, levando pão e palavra de esperança, fortalecendo a fé daqueles que vacilavam diante da iminência do martírio, Sebastião foi imediatamente condenado. O imperador, sentindo-se traído por alguém tão próximo, ordenou que fosse amarrado a uma árvore e executado da forma mais humilhante possível, como alvo vivo para os arqueiros mais habilidosos do império. Os soldados atiraram suas flechas com precisão mortal, e as pontas afiadas atravessaram o corpo de Sebastião por todos os lados, perfurando carne, músculos, órgãos vitais. Deixaram ele ali, ensanguentado e inerte, amarrado àquela árvore, absolutamente certos de que estava morto. Mas Deus, que nunca abandona seus fiéis, tinha outros planos que ninguém poderia prever. Uma mulher cristã chamada Irene, movida por uma coragem que só o Espírito Santo pode dar, encontrou Sebastião ainda vivo naquela árvore, respirando fracamente entre as flechas que perfuravam seu corpo. Contra todas as probabilidades médicas da época, quando a medicina era primitiva e qualquer ferimento grave significava morte certa, ela o levou em segredo, cuidou dele com dedicação incansável, limpou seus ferimentos dia após dia, alimentou-o com pequenos goles de água e caldo quando mal conseguia engolir, rezou sem cessar enquanto a febre queimava, e ele, milagrosamente, se recuperou. Você consegue imaginar a cena? Um homem perfurado por flechas de ferro, deixado para morrer amarrado numa árvore sob o sol escaldante de Roma, abandonado como um exemplo público do que acontecia com quem desafiava o império,
levantando novamente pela pura graça de Deus. Sua recuperação era impossível aos olhos humanos, completamente impossível. Mas a história não termina aí de forma previsível. Sebastião poderia ter fugido de Roma, poderia ter se escondido em alguma província distante do império, poderia ter vivido seus dias restantes em silêncio e segurança. Ninguém o julgaria por isso. Afinal, ele já tinha dado testemunho suficiente, já tinha sofrido o suficiente. Mas não, pelo contrário, com uma ousadia que beirava a loucura aos olhos do mundo, ele voltou ao encontro do imperador Diocleciano e confrontou a injustiça brutal da perseguição aos cristãos. Colocou-se diante do homem mais poderoso do mundo conhecido e denunciou a crueldade, a injustiça, a perseguição aos inocentes. Dessa vez, não houve escape. Foi martirizado de verdade, espancado até a morte e seu corpo jogado nos esgotos de Roma. Mas sua coragem inabalável, sua fidelidade que não se dobrou nem diante da morte, seu testemunho radiante atravessaram os séculos como farol na escuridão. As flechas que perfuraram seu corpo tornaram-se símbolo profundo das dores que atravessam nossas famílias hoje, das doenças que nos ferem sem aviso, dos sofrimentos que nos atingem quando menos esperamos, das angústias que parecem nos perfurar por todos os lados. E assim como ele resistiu com fé, assim como ele confiou quando tudo parecia perdido, assim como ele se levantou mesmo depois de ser dado como morto, nós também podemos confiar, com absoluta certeza, que o sofrimento não tem a última palavra sobre nossas vidas. Desde os primeiros séculos do cristianismo, quando a fé ainda se consolidava sob perseguição, São Sebastião foi venerado com devoção especial, como protetor poderoso em tempos de enfermidade e pestilência. Durante epidemias devastadoras que assolavam cidades inteiras como pragas do inferno, quando a peste bubônica dizimava populações sem distinção de ricos ou pobres, quando a varíola desfigurava rostos e ceifava vidas aos milhares, quando a medicina não tinha respostas e médicos fugiam aterrorizados deixando os doentes à própria sorte, quando o desespero tomava conta das famílias que viam entes queridos morrerem um após o outro, sem poder fazer absolutamente nada, os cristãos erguiam igrejas dedicadas a São Sebastião. E o mais impressionante é que muitas dessas cidades, documentado em crônicas medievais e registros paroquiais, testemunharam consolo profundo, renovação extraordinária da fé comunitária e até, em casos que desafiavam a explicação natural, a cessação misteriosa das pragas logo após a consagração das igrejas ao santo mártir. Por que isso acontecia? Não por magia, não por superstição popular, mas porque invocar São Sebastião é recordar algo fundamental que o mundo esquece facilmente. É lembrar que mesmo quando as flechas da dor nos atingem de todos os lados, mesmo quando o sofrimento parece nos cercar sem saída, mesmo quando a doença bate à porta com força avassaladora, Deus não nos abandona nem por um segundo. É lembrar que existe uma força infinitamente maior, que sustenta com mãos invisíveis, mas firmes, quem confia de coração. A devoção a este santo glorioso não é superstição vazia de pessoas ignorantes, não é apego irracional a práticas antigas, é memória viva da Igreja milenar. É a certeza inabalável baseada em 2000 anos de experiência cristã, de que aqueles que venceram pela fé, aqueles que deram a vida por Cristo e foram coroados de glória eterna, continuam intercedendo por nós diante do trono de Deus com poder incomparável. A Igreja nunca ensinou que toda doença é castigo divino, nunca pregou que o sofrimento físico é sempre resultado direto de pecados pessoais ou punição de um Deus vingativo. Isso precisa ficar cristalino no seu coração, gravado com letras de fogo na sua alma, porque essa compreensão equivocada causa sofrimento desnecessário e afasta pessoas de Deus justamente quando mais precisam dele. Ao contrário dessa visão distorcida, quando lemos os evangelhos com atenção, quando mergulhamos nas narrativas dos encontros de Jesus com os enfermos, vemos Cristo se aproximando dos doentes com uma compaixão profunda e visceral que rompe todas as barreiras sociais e religiosas da época. Ele tocava os leprosos que ninguém ousava tocar, quebrando tabus milenares sem hesitar. Ele curava cegos que a sociedade considerava amaldiçoados por Deus,
devolvendo-lhes dignidade e futuro. Ele restaurava paralíticos, pessoas completamente desenganadas pela medicina rudimentar e abandonadas pela sociedade cruel, gente que vivia na margem da margem. Jesus nunca, absolutamente nunca, olhou para o sofrimento humano com indiferença calculada ou frieza teológica. A enfermidade, ensina a Igreja com sabedoria milenar, pode ser mistério que nos ultrapassa. Pode ser prova que fortalece nossa fibra espiritual. Pode ser ocasião de purificação interior que nos aproxima do essencial. Pode ser chamado à solidariedade entre irmãos que quebra o individualismo egoísta. Mas uma coisa é absolutamente certa e inegável. Deus não se ausenta na dor como um pai que abandona o filho ferido. Ele se faz mais próximo do que nunca, mais presente do que em qualquer outro momento, mais atento do que podemos imaginar. Por isso, pedir a intercessão de São Sebastião não é um gesto mágico ou supersticioso, é colocar a doença dentro da relação viva com Deus, não fora dela como se fosse território proibido onde ele não entra. É dizer ao Senhor com total honestidade e vulnerabilidade: eu confio, Pai, mesmo sem entender nada. Eu acredito que o Senhor pode curar, que nada é impossível para ti, mas também aceito com humildade que a sua vontade é perfeita e amorosa, mesmo quando minha mente limitada não compreende os porquês. Você já parou para pensar profundamente por que a Igreja, com sua sabedoria milenar acumulada ao longo de 20 séculos, santifica datas específicas para honrar os santos? Não é magia barata, não é coincidência fortuita, não é superstição medieval que sobreviveu por inércia. É sabedoria milenar, destilada através de gerações incontáveis de fiéis que experimentaram na própria pele o poder da intercessão dos santos. O dia 20 de janeiro não é mágico em si mesmo, como se nessa data as leis espirituais mudassem ou Deus ficasse mais benevolente. Mas é carregado de graça especial, é envolvido numa atmosfera espiritual única, porque nesse dia a Igreja inteira, espalhada pelos 4 cantos do mundo habitado, se une numa só voz na memória viva de São Sebastião. Quando você reza nesse dia específico, sua súplica pessoal e individual não fica isolada no vazio. Ela se soma e se amplifica na oração gigantesca do corpo de Cristo inteiro espalhado pelo planeta. Pense nisso. Milhões de católicos em diferentes línguas, cada um com sua pronúncia e sotaque, em culturas completamente diversas desde aldeias africanas até catedrais europeias, em situações variadas desde hospitais lotados até lares humildes, todos erguendo o mesmo pedido, todos invocando o mesmo santo, todos confiando no mesmo Deus. E essa comunhão invisível, mas poderosíssima, fortalece a esperança de forma inexplicável, dilata o coração além de suas capacidades naturais e nos faz experimentar concretamente que não estamos solitários nessa jornada dolorosa. A liturgia da Igreja santifica o tempo ordinário, transforma dias comuns e monótonos em portais luminosos de graça, abre janelas do céu sobre a terra. É por isso que rezar especificamente no dia 20 de janeiro tem um peso espiritual diferenciado. Não porque Deus só escuta nesse dia como se nos ignorasse nos outros 364 dias do ano. Isso seria absurdo e contrário à fé católica. Mas porque nesse dia a Igreja inteira se ajoelha junto com você, como uma família gigantesca rezando em uníssono, e essa união multiplica exponencialmente o poder da súplica. Antes de fazer o pedido a São Sebastião, é importante, até essencial, preparar o ambiente físico e espiritual onde você vai rezar. E atenção, não estamos falando de superstição boba ou de rituais vazios que não fazem sentido, mas de reverência profunda ao ato sagrado da oração, de respeito ao momento em que vamos nos dirigir ao céu através da intercessão de um santo. Você não precisa de nada elaborado, caro ou sofisticado que esteja fora do seu alcance financeiro. A Igreja nunca exigiu luxo ou ostentação na oração pessoal. Mas se puder, dentro das suas possibilidades, coloque uma imagem ou estampa de São Sebastião num lugar visível do ambiente onde vai rezar, de preferência num cantinho que você possa olhar enquanto fala com Deus.
Acenda uma vela, se tiver essa possibilidade, e se for seguro fazer isso no ambiente. A luz da vela não tem poder mágico, mas simboliza Cristo, que é a luz do mundo, e seu brilho suave ajuda a criar uma atmosfera propícia ao recolhimento. Tenha água benta à mão, se conseguir, porque a água benta nos lembra do nosso batismo e tem poder sacramental reconhecido pela Igreja. Esses gestos aparentemente simples e pequenos não são vazios ou inúteis. Eles ajudam o coração disperso a se concentrar no essencial, ajudam a alma agitada pelas preocupações do dia a entrar em clima de oração verdadeira, preparam o espírito para o encontro com Deus. E se conseguir, faça um esforço real para reunir a família, mesmo que seja por apenas alguns minutos preciosos roubados da correria diária, mesmo que nem todos estejam com vontade ou disposição. A oração partilhada, feita em conjunto com pessoas que amamos, não só sustenta o doente de forma poderosa, dando a ele a certeza de que não está sozinho na luta, mas também cura feridas invisíveis no lar, feridas que às vezes nem percebemos que existem. Quantas famílias, incontáveis famílias ao longo da história, se afastaram emocionalmente por causa da doença de um membro? Quantas perderam o diálogo franco, cada um se fechando na própria dor, sofrendo sozinho em silêncio enquanto todos fingem que está tudo bem? A oração em conjunto reconstrói pontes quebradas, reaproxima corações que se distanciaram, derruba muros de incomunicação e lembra a todos, de forma concreta e palpável, que Deus está no centro do lar, que Ele é o fundamento que sustenta tudo. São Sebastião, através de sua vida heróica e seu testemunho inabalável, nos ensina algo profundo e transformador sobre a natureza da oração autêntica. Ele nos mostra que a oração verdadeira começa sempre com a confiança, não com a lista de pedidos ou com a exposição detalhada dos problemas. Antes de falar da doença que aflige sua casa, antes de listar meticulosamente todos os sintomas angustiantes e todas as dores que atormentam, antes de descrever cada exame ruim e cada diagnóstico assustador, é absolutamente preciso, é fundamental dizer com fé genuína e coração aberto: Senhor, nós confiamos em vós, nós acreditamos que és bom, que és amoroso, que sabes o que é melhor para nós. Essa confiança que a Igreja nos ensina não é ingênua como a de uma criança que não entende a gravidade da situação. Não é fingir alegremente que está tudo bem quando claramente não está, quando o sofrimento é real e palpável. Não é negar a dor ou minimizar a gravidade da enfermidade que assola o lar. É algo muito mais profundo e maduro espiritualmente. É reconhecer, com humildade intelectual, mas também com convicção inabalável, que Deus é infinitamente maior que a doença mais terrível, infinitamente mais poderoso que o diagnóstico mais sombrio, infinitamente mais sábio que todos os médicos juntos, infinitamente mais amoroso que o medo que nos paralisa. A confiança verdadeira e católica abre o coração fechado pela angústia para receber o que Deus quer conceder, de acordo com sua sabedoria infinita. Seja a cura milagrosa e instantânea do corpo que tanto desejamos, seja a força sobrenatural para atravessar o tratamento longo e doloroso, com paz interior que o mundo não pode dar, seja a serenidade mística para aceitar a cruz, quando ela não pode ser removida, e transformá-la em instrumento de santificação. Confiar autenticamente não significa ter todas as respostas prontas na ponta da língua. Não significa entender racionalmente os mistérios insondáveis de Deus. Significa entregar absolutamente tudo, sem reservas, sem condições, nas mãos daquele que conhece perfeitamente o caminho, mesmo quando nós não enxergamos nem um palmo à frente, nas mãos do Pai que ama cada filho com amor infinito e personalizado. Agora chegou o momento da oração. Ajoelhe-se, se puder. Faça o sinal da cruz devagar, com reverência, e então, com o coração aberto, reze estas palavras: Ó glorioso São Sebastião, fiel servo de Cristo e mártir da esperança, olhai com compaixão para nossa família. Colocamos diante de Deus esta enfermidade que pesa sobre nosso lar. Intercedei por dizer o nome da pessoa doente, para que, se for da vontade do Senhor, venha a cura do corpo e o alívio da dor. E se a cruz permanecer, alcançai-nos força, paciência e fé,
para que nada nos separe do amor de Cristo. Guardai nossa casa de todo desânimo, protegei-nos das enfermidades da alma e conduzi-nos sempre à confiança em Deus. Amém. Após a oração, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Essas orações tradicionais da Igreja completam o pedido e nos unem ainda mais à oração universal dos fiéis. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: São Sebastião, rogai por nós. E se inscreva no canal para continuar recebendo orientações sobre a fé católica e a intercessão dos santos. Sua fé fortalecida fortalece toda a comunidade. Se possível, se você tiver acesso à água benta e se a situação permitir, faça o sinal da cruz com essa água sagrada na testa do doente, tocando suavemente sua pele com reverência e amor. Se ele não estiver presente fisicamente no momento da oração, se estiver internado num hospital distante ou em outro cômodo da casa sem condições de se mover, faça o gesto espiritualmente, com a clara intenção do coração e a certeza de que Deus vê e conhece essa intenção amorosa. Ao fazer o sinal da cruz, lentamente e com devoção, diga em voz baixa mas firme, com convicção que vem da fé: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua face e tenha misericórdia de ti. Esse gesto aparentemente simples, que leva apenas alguns segundos para ser realizado, tem raízes profundíssimas na tradição católica milenar. Ele não é invenção recente ou costume sem fundamento. Recorda diretamente o sacramento do batismo, aquele momento único e irrepetível em que fomos mergulhados nas águas salvíficas e marcados com o sinal da cruz, como filhos amados de Deus Pai, membros do corpo de Cristo, templos vivos do Espírito Santo. O sinal da cruz com água benta renova essa realidade batismal, reafirma nossa identidade cristã, reforça nossa pertença à família de Deus. Ele entrega conscientemente a enfermidade pesada nas mãos amorosas de Deus, reconhecendo com humildade que Ele, e somente Ele, cura de muitas formas que nossa mente limitada nem sempre compreende ou prevê. Às vezes Deus cura o corpo de maneira milagrosa, instantânea, que desafia toda explicação médica e deixa os doutores boquiabertos. Às vezes Ele cura a alma atormentada, trazendo paz profunda, onde havia só angústia. Às vezes Ele cura relacionamentos familiares fraturados, aproximando pessoas que estavam distantes há anos. E às vezes, em sua sabedoria infinita que ultrapassa nosso entendimento, Ele nos dá a graça preciosa e rara de aceitar com dignidade cristã o que não pode ser mudado, transformando o sofrimento inevitável em poderoso instrumento de santificação pessoal e familiar. Você sabe o que pedir além da cura física imediata que tanto desejamos? Esta é uma pergunta essencial que muita gente não se faz, fixando toda a esperança apenas na restauração do corpo. Muitas vezes, e isso pode surpreender você, a maior graça que Deus concede não é a cura imediata e milagrosa do corpo doente, não é o desaparecimento instantâneo dos sintomas que tanto atormentam, não é a reversão dramática do quadro clínico que parecia sem esperança. Às vezes, a maior graça, a mais profunda e transformadora, é a serenidade sobrenatural no tratamento longo e penoso, aquela paz inexplicável que permite à pessoa doente enfrentar cada dia com dignidade e até com alegria interior. Às vezes Deus envia médicos verdadeiramente iluminados pela sabedoria divina, profissionais competentes que fazem diagnósticos precisos no momento exato, que escolhem o tratamento mais adequado dentre tantas opções confusas, que tratam o paciente com humanidade genuína e não como mero número de prontuário em sistema hospitalar frio. Às vezes ele fortalece a união familiar de forma impressionante, fazendo com que irmãos que estavam distantes há décadas se reaproximem emocionalmente ao redor do leito do doente, provocando conversas pendentes há anos, derrubando muros de orgulho, permitindo que mágoas antigas sejam finalmente perdoadas e esquecidas. Às vezes, a maior cura que acontece é a fé fortalecida de maneira radical, a certeza renovada e absolutamente inabalável de que Deus está presente e age com amor, mesmo quando tudo ao redor parece estar conspirando contra nós.
mesmo quando os exames médicos continuam mostrando resultados ruins, mesmo quando o prognóstico dos especialistas é sombrio e desencorajador. São Sebastião intercede especificamente e poderosamente para que a doença, por mais grave e devastadora que seja, não destrua a esperança que é a âncora segura da alma humana. Ele intercede insistentemente para que o sofrimento inevitável e real não isole o coração do doente numa ilha de solidão e amargura, não o feche numa bolha impenetrável de revolta contra Deus e contra o mundo, mas ao contrário, que abra portas inesperadas para a presença consoladora de Deus, que crie oportunidades de encontro profundo com o Senhor. Porque a verdade espiritual profunda que sustenta tudo é esta: quando o corpo está frágil e debilitado pela enfermidade, a alma pode e deve ficar ainda mais forte, mais lúcida, mais próxima de Deus do que jamais esteve. É absolutamente importante, até crucial para a saúde espiritual, evitar dois erros muito comuns e igualmente perigosos que muitas pessoas cometem quando enfrentam doenças graves: o desespero paralisante e a superstição vazia. O desespero acontece gradualmente quando achamos, no fundo do coração, que Deus não está realmente ouvindo nossas súplicas, quando perdemos a esperança aos poucos e nos deixamos engolir completamente pela angústia sufocante que não vê saída. É aquele sentimento devastador de que nossas orações batem no teto e voltam sem resposta, de que estamos sozinhos numa batalha impossível de vencer. A Igreja, com sua sabedoria pastoral acumulada em 2 milênios, nos ensina algo diferente e libertador. Nos ensina a pedir com fé genuína e coração aberto, mas também a aceitar com abandono confiante a vontade amorosa de Deus. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento como um rei distante que não se importa com os súditos. Pelo contrário, Ele sofre conosco, chora conosco, carrega nossa cruz junto conosco. Mas também não é controlável como se fosse uma máquina automática de fazer milagres sob demanda, como se pudéssemos apertar botões e obter resultados garantidos. Ele é Pai amoroso, infinitamente sábio, que conhece profundamente o que é melhor para cada filho amado e age sempre visando nosso bem eterno, não apenas nosso conforto temporário. Já a superstição, o outro extremo igualmente perigoso, acontece quando transformamos a oração católica em barganha comercial com Deus, quando tratamos a fé sagrada como se fosse mágica manipuladora ou feitiçaria disfarçada. Quando dizemos coisas como: se Deus me curar vou fazer isso ou aquilo, como se estivéssemos negociando um contrato com cláusulas. Precisamos entender com clareza cristalina que São Sebastião, por mais poderosa que seja a sua intercessão reconhecida pela Igreja, não substitui os sacramentos instituídos por Cristo, especialmente a confissão e a unção dos enfermos. Ele não substitui o cuidado médico competente e necessário que Deus nos deu através da inteligência humana e do avanço da ciência. São Sebastião acompanha nossa jornada com presença espiritual, intercede diante do trono de Deus com poder especial, sustenta nossa fé quando ela vacila. Mas você precisa absolutamente continuar buscando o tratamento médico adequado, tomando os remédios prescritos com disciplina, seguindo rigorosamente as orientações dos profissionais de saúde. A fé autêntica e a razão científica não são inimigas. Elas caminham juntas de mãos dadas quando bem compreendidas, cada uma iluminando aspectos diferentes da realidade complexa que vivemos. Mesmo antes de qualquer mudança clínica visível nos exames médicos, mesmo antes de qualquer melhora objetiva nos sintomas físicos que possa ser medida ou documentada pelos médicos, muitas e muitas famílias ao longo dos séculos percebem algo novo e inexplicável acontecendo depois de rezarem juntas com sinceridade. Percebem mais paz palpável no ambiente doméstico, uma atmosfera diferente que não existia antes, como se o ar ficasse mais leve e respirável. Percebem mais diálogo genuíno e profundo entre os membros da família, conversas que vão além do superficial e tocam realmente o coração, assuntos importantes que ficaram anos engavetados sendo finalmente discutidos com maturidade. Percebem mais união verdadeira nos momentos difíceis, ao invés da dispersão e do isolamento que costumam acontecer quando a dor bate à porta. Esse fenômeno, documentado incontáveis vezes na história espiritual da Igreja, já é sinal claro e inequívoco de graça, operando de forma misteriosa, mas real.
onde se reza com sinceridade e coração aberto, sem fingimentos ou formalidades vazias, Deus age de formas que nem sempre são imediatamente visíveis nos exames médicos de sangue ou nas imagens de ressonância magnética, mas que são absolutamente reais e transformadoras. Às vezes, em casos que podemos chamar de milagrosos mesmo pelos padrões médicos mais rigorosos, ele cura o corpo rapidamente de forma que desafia toda a explicação científica, que deixa os médicos sem palavras e sem explicações racionais. Mas sempre, absolutamente sempre, sem exceção, ele fortalece a alma de quem confia com coragem, dá resistência interior que não existia antes, renova esperanças que pareciam mortas, restaura a capacidade de enxergar sentido mesmo no sofrimento. E muitas vezes, talvez na maioria das vezes se formos honestos, a transformação maior e mais duradoura acontece não no corpo, mas nas relações familiares. Famílias que estavam literalmente se desfazendo pela pressão da dor, pelo peso insuportável da doença crônica, pela exaustão de anos de tratamento sem melhora, se reencontram profundamente ao redor da oração compartilhada. Pessoas que guardavam mágoas pesadas há anos, às vezes décadas inteiras de ressentimento acumulado, se perdoam genuinamente diante da fragilidade compartilhada que a doença expõe sem piedade. Filhos que se afastaram dos pais há muito tempo por desentendimentos que pareciam insuperáveis voltam para casa com o coração aberto. Isso também é cura autêntica reconhecida pela Igreja. Isso também é milagre no sentido mais profundo e verdadeiro da palavra. Isso também é sinal da presença ativa de Deus, transformando situações impossíveis. Se há alguém doente em sua família neste exato momento, se há alguém querido lutando contra uma enfermidade que parece maior que todas as forças humanas, não caminhe sozinho nessa estrada pedregosa e dolorosa que você nunca pediu para percorrer. Você não foi feito para carregar esse peso esmagador sozinho, sem apoio, sem companhia, sem a força que vem do alto. No dia 20 de janeiro, data sagrada na liturgia católica universal, una conscientemente sua dor profunda à oração gigantesca da Igreja, espalhada por todo o mundo, e confie tudo, absolutamente tudo sem reservas, à intercessão poderosíssima de São Sebastião diante do trono de Deus. Ele conheceu o sofrimento físico na própria carne torturada, não por teoria ou por estudo acadêmico, mas por experiência direta e brutal. Ele sentiu as flechas afiadas perfurando seu corpo por todos os lados, rasgando músculos, atravessando órgãos, causando dor inimaginável. Ele experimentou a humilhação pública de ser exposto amarrado como criminoso, o abandono de ser deixado para morrer sozinho, a solidão de não saber se alguém viria em seu socorro. Mas ele, e isso é o mais extraordinário e inspirador, não perdeu a fé nem por um segundo. Pelo contrário, sua fé se tornou ainda mais forte e inabalável, tão forte e radiante, que atravessou séculos inteiros sem perder nenhum brilho e continua sustentando milhões de pessoas até hoje em todos os continentes. Que ele, São Sebastião, mártir glorioso e soldado fiel de Cristo, leve seu pedido específico e pessoal diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Que ele alcance para sua casa cura verdadeira e profunda, consolação real nas horas de angústia, perseverança sobrenatural para não desistir quando tudo parecer impossível. A doença, por mais assustadora que seja seu nome médico, não define o fim da história da sua família. O sofrimento presente, por mais real e lancinante que seja, não tem a palavra final sobre o destino eterno. Deus permanece presente mesmo quando parece ausente. Deus permanece fiel, mesmo quando nós vacilamos. Deus permanece amorosamente próximo, mesmo quando não entendemos absolutamente nada dos seus caminhos misteriosos. Na enfermidade, Deus se faz mais próximo do que nunca. Essa é a verdade central e inabalável que precisa ficar gravada a fogo no seu coração, martelada na sua consciência, enraizada na profundidade da sua alma. Não porque ele cause a doença como um déspota cruel que se diverte com o sofrimento humano, isso seria blasfêmia e contradiz completamente a revelação cristã. Mas porque ele, na sua infinita bondade e misericórdia incompreensível, nunca abandona quem sofre, nem por um milissegundo sequer. Ele se aproxima, ele se achega,
Ele se faz companhia constante justamente quando mais precisamos dessa presença consoladora. Cristo na cruz, pendendo entre céu e terra com pregos atravessando suas mãos e pés, com uma coroa de espinhos rasgando sua cabeça, com o corpo inteiro dilacerado pelos açoites romanos, é a prova máxima e definitiva disso. Ele não nos poupa automaticamente do sofrimento, como se a fé fosse um escudo mágico contra toda dor, porque viver neste mundo caído significa experimentar a fragilidade humana em toda a sua crueza. Mas ele nos acompanha dentro do sofrimento, com presença real e amorosa. Ele caminha conosco pelo vale da sombra da morte. Ele carrega nossa cruz junto conosco, quando não temos mais forças. E através de santos poderosos como Sebastião, através dessa comunhão maravilhosa dos santos que não morreram, mas apenas passaram para outra forma de vida, ele continua mostrando geração após geração que a fidelidade sempre vence no final, que a esperança cristã não decepciona jamais, que o amor de Deus é definitivamente mais forte que a morte e todas as suas antecipações dolorosas. Então hoje, ao terminar este vídeo que espero tenha tocado seu coração profundamente, não fique apenas com informações teóricas acumuladas na cabeça. Não deixe que tudo isso seja apenas conhecimento intelectual sem consequências práticas. Transforme urgentemente isso em ação concreta, em movimento real da alma. No dia 20 de janeiro, ou mesmo agora, imediatamente, se o coração pedir com urgência, se a situação não pode esperar mais um dia sequer, reze a São Sebastião com toda a intensidade de que for capaz. Coloque sua família inteira, cada membro querido, sob o manto protetor de intercessão dele. Confie plenamente que sua intercessão é poderosa e eficaz, reconhecida pela Igreja ao longo dos séculos. E saiba com certeza absoluta, sem sombra de dúvida, que você não está sozinho nesta batalha. A Igreja inteira, visível aqui na terra e invisível no céu, reza junto com você neste exato momento. Referências da doutrina católica. A Bíblia Sagrada nos ensina em Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 15, sobre a unção dos enfermos e o poder da oração da fé. O Salmo 41, versículos 3 e 4, nos mostra que o Senhor sustenta o doente no leito da dor. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Cristo nos convida: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Romanos capítulo 8, versículo 18, nos lembra que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1500 a 1505, explica o sentido cristão da doença. Nos parágrafos 1667 a 1670, ensina sobre os sacramentais. E nos parágrafos 2683 a 2684, fala sobre a intercessão dos santos. A tradição da Igreja guarda o testemunho do martírio de São Sebastião desde os primeiros séculos. Santo Ambrósio escreveu sobre os mártires e sua intercessão. E a liturgia romana celebra a memória de São Sebastião todo dia 20 de janeiro, conforme o missal romano.